O Seminário Logística e Portos 4.0 abordará agora os seguintes assuntos: automação em portos, componentes, projeto, simulação. Nos últimos anos, os terminais portuários vêm passando por um período de fortes transformações. O cenário de aumento de competitividade, consolidação de armadores e serviços, aumento do tamanho dos navios e suas consignações resulta em constante pressão por adequação de custos operacionais, maior confiabilidade e melhor desempenho nas operações. A busca por fazer mais com menos virou a meta a ser atingida para a sobrevivência nesta nova era. Com o tema Engenharia em Portos, Projeto, Gestão e o uso da tecnologia como diferencial, teremos agora a participação do engenheiro Marcos Roberto Cardoso, gerente técnico de engenharia de projetos da Consuldata. Marcos Roberto é pós-graduado em engenharia de telecomunicações pela Fundação Armando Álvares Penteado. É engenheiro eletricista pela Universidade Santa Cecília de Santos. Possui diversos cursos nos segmentos de telecomunicações, elétrica, automação e gestão de projetos. Atualmente, é professor de engenharia na Exanc de Santos. É responsável técnico junto ao CREA São Paulo na assinatura dos projetos pertinentes à sua formação de engenharia. Engenheiro Marcos Roberto. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer, a oportunidade de estar aqui expondo, esse volume de informações de tecnologia, dar os parabéns aos que estiveram antes de mim, com boas palestras, e também agradecer a presença do público que está na internet, nesse momento. Como foi dito, eu estou na Consuldata há 10 anos, e nesses 10 anos eu vi muita evolução de tecnologia e implementação dessas tecnologias dentro do porto. E muitas dessas tecnologias foram implementadas por questões legislativas, normas, exigências da Receita Federal, exigências para que o nosso porto fosse seguro e também produtivo. Então, muitas dessas tecnologias, elas surgiram e foram evoluindo. E esse seminário, a Indústria 4.0, vai mostrar isso para a gente. Já vem mostrando, o quanto isso evoluiu. Então, nós temos aí tecnologias hoje implementadas, tal como sensores, radares, sensores, monitorando a orla, a entrada dos navios, para que os práticos possam organizar o acesso do navio ao porto. Então, nós temos aí essa tecnologia implementada nesses 10 anos e que permite uma melhor organização da fila de navios que a gente tem na entrada de Santos, na nossa entrada de porto. Nós vimos também o monitoramento crescer. Nós temos controles de acesso, trabalhando junto com o monitoramento. Então, nós temos, por exemplo, o processo de controle de acesso de pedestre, através de padrões como o ISPS Code. Temos também o controle de acesso através de OCR, onde a gente também consegue, dessa maneira, tratar essa informação e saber dar segurança dentro do acesso ao porto. E essas duas tecnologias, a do ISPS Code e também a do OCR, o que ela faz? Elas nos colocam ao mesmo nível dos portos internacionais. Então, nos permite que estejamos no mesmo padrão internacional de segurança. Outra tecnologia, nós vimos crescer o monitoramento perimetral, o monitoramento que dá segurança de acesso dentro do porto. Também uma exigência da Receita. E tem crescido a demanda por câmeras, por exemplo,
térmicas, onde eu saio, né, daquela não cobertura de um determinado cenário que uma câmera comum não pode mostrar, e encontro um cenário onde eu vou poder dar segurança dentro desse porto, né, e dar segurança aos próprios colaboradores daquele porto. Então, em qualquer cenário que eu venha a ter, eu consigo ter uma análise. Aqui muitos colegas anteriores falaram, né, do lacre eletrônico. Então, a gente tem essa tecnologia sendo discutida nos últimos anos, né, onde o meu container, que é o carro-chefe, né, é o produto dentro do porto, ele vai ser monitorado, como disse agora mesmo o Labatut, totalmente segurado fim a fim. Então, esse tipo de tecnologia tem sido implementada e faz com que o nosso porto também, ou o Brasil, tenha um destaque aí na sua questão de segurança e de tecnologia. Temos aqui a Magos, né, um modelo de radar, onde, mais uma vez, eu posso usar esse tipo de tecnologia para que eu possa monitorar grandes áreas e com uma interconexão, né, com uma relação com o sistema de monitoramento. Então, qualquer ocorrência que eu tenha dentro de um perímetro estabelecido por software, associado a esse sistema, né, a esse produto, ele vai acionar o preset daquela câmera. Então, a câmera vai monitorar e vai me mostrar, e vai poder fazer com que a segurança patrimonial haja no acesso portuário, né? E não só portuário, poderíamos falar isso dentro de uma área perimetral da própria empresa. Temos também o sistema de monitoramento remoto, implementado já há alguns anos, onde a Consudata participou, né, muito efetivo desse projeto, junto à Arbitrar, e hoje a Receita Federal, né, ela não mais precisa, né, estar lá na abertura do container, na desova do container. Ela pode estar monitorando isso remotamente, ela pode estabelecer regras também, não só para o container, né? Até a regra não é só para o container. Nós temos a regra da segurança, da vigilância remota para controle de acesso, né? Para áreas classificadas dentro do terminal. Então, o sistema de monitoramento remoto, através de diversas tecnologias, que algumas já foram ditas aqui, elas puderam auxiliar nesse modelo de análise. Tudo isso que eu falei, pessoal, ele tem uma relação com o quê? Com a engenharia. Ele tem uma relação com tecnologia, com engenharia. Então, quando a gente fala em engenharia, que é a minha área, a engenharia, nós temos o CREA, CONFEA, com várias leis, né? O CREA é uma instituição que estabelece leis, onde nós temos os modelos de projetos. O CREA hoje ele trata 2 modelos de projetos, o projeto básico e o projeto executivo. Então, quando você contrata alguém de projeto básico ou executivo, você precisa ter a certeza que ele está matriculado no CREA, que ele tem pessoas capacitadas e pessoas permitidas pelo CREA para a elaboração do seu projeto, né? Para que te dê segurança nesse projeto. Paralelo ao CREA, nós temos outros modelos para projeto. Um deles é esse modelo FEL. Né? O modelo FEL, ele estabelece critérios para projetos, principalmente de valores de investimento muito grande. Então, o modelo FEL, ele se preocupa com o quê? Que a sua tomada de decisão em todo o processo, até a execução, até a engenharia propriamente dita, ela seja decidida através de gates, através de tomadas de decisões, onde o investidor ele tenha realmente certeza que aquele projeto dele poderá ser implementado. E hoje a gente fala em realidade aumentada, né, e vamos ver aí emuladores, simuladores. O que acontece? Tudo isso me traz muita segurança do ponto de vista de investidor, para que eu possa vir a investir nesse projeto. Pois, lá no final, o custo desse projeto é muito alto comparado ao seu início. Então, é melhor eu ir tomando as decisões para que na hora que eu chegar no maior investimento, eu não tenha nenhuma surpresa desagradável, né? Gestão e fiscalização, né?
a escolha da empresa correta para fazer a gestão e a fiscalização, ela é muito importante quando a gente fala numa implementação de um projeto, né, de um projeto básico, um projeto executivo. Então, a fiscalização, ela vai estar dando todo o apoio durante o decorrer de todas as etapas de um projeto para o investidor, para o cliente, de maneira que a empresa que foi contratada para fazer o processo de fiscalização de um determinado projeto, ela entregue à operação, né, e à área administrativa o carro andando, entregue aí o processo finalizado, com segurança, e não só a chave, né? Vai entregar o carro andando para o cliente. Nós temos ainda, quando falamos em gestão, alguns métodos, né? Temos aí o método do PMBOK e temos também o método do Prince, que traz para a gente o quê? Uma diretriz de como seguir uma gestão, uma fiscalização, um processo dentro do andamento de um projeto, tá? Agora eu vou falar um pouquinho aqui na minha apresentação, né, do histórico nosso aí, do nosso porto, histórico do nosso container, como que isso aconteceu, né? Então, primeiramente, os portos, como eles eram? Eles eram armazéns, muitas vezes os produtos eram expostos, mas eram armazéns onde eu tinha o produto, e esse produto ficava ali aguardando por um certo tempo a chegada de navios, para que esses navios transportassem esses materiais. Não havia organização, não havia processo. E aí, o que aconteceu? Esses processos que não aconteciam, né, eles demandavam que eu tivesse diversos tipos de profissionais que fariam o transporte da mercadoria entre esse armazém e o navio. Então, nós tínhamos aí um conjunto grande de estivadores carregando esse material. Nos Estados Unidos, na década de 30, um jovem, que aqui na apresentação ele já está aparecendo com uma certa idade, mas esse jovem americano, né, Malcolm McLean, ele teve uma ideia. Ele era um jovem empresário na área de transporte. E ele teve uma ideia. Por que ele teve uma ideia? Porque ele sofreu custos aguardando, né, dentro de um porto, para que, deixa eu voltar aqui, aguardando dentro de um porto o processo de colocação da matéria dentro do caminhão dele. Então ele percebeu essa dificuldade e aí ele idealizou o container. Então era um jovem que idealizou um container. Dessa ideia do container, ele conseguiu construir, dentro de 30 anos, um primeiro navio, um navio petroleiro que foi adaptado para transporte de container, e no finalzinho da década de 60, ele conseguiu colocar esse navio para transportar um material, um conjunto de containers dos Estados Unidos para a Alemanha, em Roterdã. A partir daí, foram desenvolvidos, né, normas, padrões, dentro de organizações internacionais, como o OSI. Então, foram estabelecidos padrões de como esse container seria identificado, qual seria o seu tamanho, como que ele seria. Então, você vê, a gente está falando aí em quase 60 anos do container. E aqui a foto, ela mostra, né, o Malcolm admirando aí um terminal. Já não era tão jovem, mas pôde colher ver o fruto dele, né, num cenário. Falando em porto, Santos, referência, é o nosso grande porto aqui no Brasil, né? E como começou essa história? Como é que surgiu esse porto, né? Na verdade, a minha preocupação aqui é em mostrar aquele cara ali, ó, que todo mundo ouve falar, o PT, o portainer. Então, o portainer foi, na década de 80, um marco histórico aqui em Santos, a chegada dele. Foram honras que tivemos aí, né, Figueiredo, Maluf, né, militares na época, ali prestigiando a implementação desse projeto inovador, que era a instalação de 2 portainers no TECOM. Então, na década de 80, se falava, né, o auge da tecnologia portuária eram esses 2 portainers.
Esses portainers aí, a tecnologia que era embarcada nele era da Mitsubishi. Era a grande empresa tecnológica daquele momento, do ponto de vista portuário. Então, recebemos esses 2 containers. Hoje, nós temos esse cenário, né? 34 portos e mais 130 portos TUPS. Então, hoje, nós temos aí no Brasil um volume muito grande de portos. Por quê? Porque nós temos demanda para isso. Nós temos necessidade de tratar o container, tratar o produto externo. Temos necessidade de exportar e de importar esse produto. E como estamos hoje? Pensando em história, né? Como é que nós estamos hoje? Nosso porto, nós temos aí os 2 lados de acesso dos navios, né? Onde nós temos terminais que estão conduzindo, né, toda a estrutura marítima e portuária que o Brasil precisa, sendo a grande referência, né, dentro do Brasil, o Porto de Santos. Então, nós temos terminais aí com diversos equipamentos trabalhando dia e noite, já com tecnologias novas, já operando, né, de uma maneira produtiva, mas que talvez o investidor, ele espere mais. Ele precisa ter o quê? Uma produção maior. Então, hoje, os portos que nós temos aqui em Santos atendem, mas eles com certeza querem mais. Então, eles também precisam o quê? De tecnologia. E aí vem a grande questão. Eu falei um pouquinho lá no começo de tecnologia perante legislação. Então, nós tínhamos legislação exigindo, né, ainda como temos até hoje, algumas características técnicas para os terminais. Porém, hoje, essas legislações, elas ainda podem vir. Porém, nós temos o quê? A necessidade de melhorar, de dobrar, de triplicar a nossa produção. Então, nós precisamos atualizar o nosso porto. Nós precisamos mudar os nossos maquinários. Nós precisamos usar esse conceito, né, essa visão da indústria 4.0 para tornar os nossos componentes atuais no porto automatizados. Nós precisamos nos preocupar com os RTGs, com os RMGs, né, com esses equipamentos de grande porte, que até então eles nos dão o quê? Aquela sensação, né, quando eu olho para um PT, ou quando eu olho para um RMG, eu falo, nossa, que equipamento. Mas eu vejo ali um trabalhador, eu vejo uma pessoa conduzindo ele. Agora, imagina eu ver um robô sozinho, circulando dentro desse terminal. Então, isso vai ser até bastante vislumbrante para nossos olhos quando nos depararmos com essa realidade, né, aqui no Brasil. Agora, essa estrutura, né, de robôs, ela vai demandar o quê? Ela vai demandar projeto, ela vai demandar empresas capacitadas, empresas que sejam capazes de tocar projetos desse tipo, porque nós estamos falando, quando nós falamos desses grandes robôs dentro do terminal, nós estamos falando de diversas tecnologias que foram faladas aqui e que ainda serão faladas. Por quê? Isso é a indústria 4.0, uma integração de diversas tecnologias. E aí eu abro uma pausa aqui interessante, né? Que existe uma preocupação quando a gente fala em automação. E não é uma preocupação de agora, não, tá? Existem municípios que estabeleceram até leis quando se fala em automação, por conta da perda de posição de trabalho. Acho que isso é claro para todos. E nesse cenário, o que acontece? Nós devemos lembrar o seguinte, quando eu contei a história lá do Malcolm, ele teve muito problema naquela época. Ele também teve muita legislação em cima dele. Como que você quer tirar essa mão de obra que nós temos hoje, transportando material para o navio, e simplesmente colocar aí um container, esse produto que você está me mostrando, e eu vou fazer o que com essa mão de obra? Então, houveram, naquela época nos Estados Unidos, diversas sanções, né,
diversas discussões por essa tangente, né? Da mesma maneira, a gente também tem que pensar nisso. Não cabe a mim, eu só estou colocando aí um ponto de interrogação. Como vai ficar, né, com essa questão da administração, né, toda automatizada, uma vez que eu tenho mão de obra? A própria indústria 4.0, né, ela tem essa preocupação. Como que eu vou qualificar a mão de obra? Como que eu vou capacitar? Eu vou tirar determinadas mãos de obras, mas eu vou precisar de outras. Eu vou precisar de pessoas capacitadas, né, em TI, em automação, em elétrica, em engenharia, tá? Pessoal, enquanto eu falava, né, que vocês devem talvez ter visto aqui a apresentação, mostrando essa evolução de um porto. Então, eu vou só voltar aqui para vocês verem o seguinte, como eu acabei falando e me lembrei dessa questão trabalhista, nós temos o seguinte, como é que é um porto hoje? Né? Como é que é nossos portos aqui? Nós temos aí o gate, como uma parte de entrada principal, entrada ou saída, nós temos ali a área onde eu faço o carregamento do navio, né? Ficou rápida, né? Vamos ver. Então, o que eu tenho? Eu tenho a alocação dos pátios, dos containers no pátio, e o caminhão transitando, né? Transitando entre gate, posição de onde ficam os caminhões, os containers, e o navio. Então, eu tenho o quê? Caminhões circulando ali, aguardando, colocando o container em cima, saindo e tal. O que é hoje? O que nós vemos nos portos, né? Onde nós temos esses portos automatizados, portos mais inteligentes, vamos dizer assim, né? Ou modernos, mais atuais. Nós não temos mais o caminhão que passa pelo gate chegando ali no navio. Nós temos os caminhões parando antes do processo de transporte do container do navio para o acesso do caminhão ou vice-versa. E aí, do lado de lá, já na minha área do porto, o que eu tenho? Eu tenho os chamados carros, né, ou os caminhões ali que eu tenho, guiados de maneira autônoma. Então, nós temos ali os veículos guiados de maneira autônoma. Ou seja, não há operador ali. São máquinas inteligentes, são robôs inteligentes, que vão fazer o percurso entre o PT e a área de armazenamento do container. E aí nós temos os RMGs trabalhando também de maneira autônoma, sem um operador, transitando entre a área, né, de saída do caminhão e a área de acesso ao navio. Então, isso hoje é um porto que tem uma organização, uma distribuição mais atual dessa carga e desse uso e a operação do container. Dessa maneira, pessoal, diminui sim o recurso, né, a mão de obra, vai diminuir aí essa mão de obra. Porém, vale ressaltar o seguinte, nós temos aqui uma diminuição de riscos, né? Eu tenho uma segurança maior do meu colaborador, do meu operário que vai estar trabalhando nesse porto. Nós temos uma diminuição de poluentes que são distribuídos no ar, porque nós temos aqui tecnologias que já trabalham de maneira preocupada com o meio ambiente. Então, nós temos esse cenário aqui. Então, a questão de um porto, né, um porto 4.0, ela vai demandar as tecnologias e vai também vir de encontro com essa questão ambiental, onde é uma preocupação para o nosso planeta, né, para nós aí que vivemos nesse planeta. Então, essa era a minha ideia, expor a vocês essa questão da mudança que tem no porto, os equipamentos, essa automação dentro da indústria 4.0. Meu próximo colega aqui, o Guilherme Peixoto, vai apresentar para vocês também, né, tecnologias associadas a esse porto inteligência, esse porto 4.0.
E nós, da Consuldata, nos colocamos à disposição para qualquer necessidade que vocês tenham de projeto, né, de gestão de projeto, dentro de Santos e também no território nacional. Tá ok? Muito obrigado, viu? Obrigado, Marcos Roberto, pela sua apresentação. Lembrando que estamos ao vivo, o evento está sendo transmitido na íntegra pela página do Facebook, facebook.com/Consuldata Oficial.